Olá, sejam bem-vindos ao meu canal do Ouro da Micropigmentação. Eu me chamo Rafaela Diniz e esse é o meu primeiro vídeo. Então, começarei aqui entregando ouro para você sobre os 5 pontos principais do design de sobrancelha. Você sabe qual que é? Olha, gente, eu vou confessar para vocês que o design de sobrancelha sempre foi um desafio. Eu sempre tive bastante dificuldade, quando eu comecei principalmente, porque eu não tinha muita percepção. Meu olho ele não era treinado a isso. Então, a gente depois de um certo tempo, né, estudando e observando as coisas, a gente começa a ter mais lógica sobre o assunto, a gente consegue bater o olho e ver que não tá legal. As minhas alunas até brincam, né? Nossa, Rafa, impressionante, a gente faz com a régua e você olha de longe e já detecta que tem alguma coisa diferente. E sim, tudo é treinável. Então, quando nós treinamos os nossos olhos, a gente começa a ver aquilo que é estético, aquilo que é bonito, né? Ou às vezes a gente até olha e fala assim, tem alguma coisa estranha, mas eu não sei o que é. E quando a gente passa a treinar os nossos olhos, a gente começa a ver as diferenças. Então, eu vou ajudar vocês a entender, a ter percepção do que é uma sobrancelha, quais são os 5 pontos, o que você pode ou não fazer na hora de você realizar o seu design e te destravar para você não ficar com aquele branco na hora de resolver o problema que é o tão temido design de sobrancelha. Então eu vou te dar um passo a passo de 5 pontos e eu vou colocar já aqui embaixo, você pode entrar no grupo do Telegram e ter essa folha disponível para você treinar quantas vezes você quiser até você ficar craque nesse treino. Bora lá? Então vamos começar. Bom, primeiro de tudo, para não te travar na hora de você realizar o design de sobrancelha, é você já pensar o que você precisa de fazer. Então, como que eu treinei a minha cabeça para não esquecer os pontos principais? Eu preciso sempre de lembrar que eu tenho 5 pontos para encontrar na sobrancelha da minha cliente. 5 pontos já vai fazer você pensar. Pelo menos os 2 primeiros você vai achar e depois você vai ter que pensar quais são os outros 3 que eu tenho que achar. Então vamos pensar num formato de uma sobrancelha, por exemplo. Então vou desenhar aqui um formato X só para que você memorize isso, tá? Então vou colocar aqui um formato de uma sobrancelha. E aí, vou colocar aqui. E aí, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que lembrar dos pontos principais. Então, o primeiro ponto que eu sempre acho nessa sobrancelha é o ponto inicial. O ponto inicial é aquele que começa mesmo a sobrancelha aqui nessa base. Então, a gente vai ter que achar aqui um ponto inicial, tá? E depois eu vou fazer ele maior, mas só para vocês memorizarem. O segundo ponto que eu tenho que achar é o ponto de espessura. Qual é a grossura dessa sobrancelha? Qual é o tamanho dela no início também? Então, eu vou marcar um segundo ponto aqui inicial. Na sequência, a gente já tem que achar o terceiro ponto, que é o ponto final. Então, vou marcar aqui. O ponto final ficou um pouquinho mais baixo, deixa eu dar uma levantadinha nele aqui, opa, aí. O terceiro ponto, que é o ponto final aqui, eu já vou direto, então eu vejo o meu ponto inicial e o meu ponto final, já vou te explicar o porquê disso. Depois do meu ponto final, eu preciso de achar o ponto alto, onde essa sobrancelha levanta. Esse ponto é muito importante. Então a gente vai colocar aqui aonde esse ponto levanta. E por fim, o ponto mais baixo dessa sobrancelha. O que seria o ponto mais baixo? Aonde ela fecha aqui? O ponto mais alto, ele vai ficar na mesma linha que o ponto mais alto. Então, a ligar os pontos, a ter que achar esses pontos, fica muito mais fácil o nosso entendimento sobre o design de sobrancelha. Então, nessa folha de treino, vão ter as 3 retas para que vocês achem os 5 pontos. Só que para vocês identificarem esses pontos de uma maneira que vai ficar ainda mais correto esse design, eu vou dar algumas regrinhas para vocês que vai ficar esteticamente muito mais bonito, um seu design muito mais diferenciado do que muitos que a gente vê aí no mercado, que são sobrancelhas padrão. Não é legal a gente trabalhar com padrão, né? O padrão, na verdade, ele não existe. Nós precisamos de respeitar a nossa cliente. Eu sempre brinco no meu curso que se uma cliente tem uma sobrancelha afastada, ela vai ficar menos afastada. Se ela tem uma sobrancelha baixa, ela vai ficar menos baixa. Se ela tem uma sobrancelha curta, ela será menos curta. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não adianta se eu aprendi que o tamanho é 7, que tem que ser 7 para todo mundo. Não tem como a gente criar um número exato e replicar em todo mundo. Nós precisamos de respeitar o natural da nossa cliente e melhorar aquilo que está, né, aquilo que é possível
diante daquilo que ela está nos proporcionando, que o rosto dela proporciona, tá? Então isso é um dos fatores principais para que vocês tenham sucesso aí no design de sobrancelha de vocês. Então eu vou colocar aqui algumas regrinhas para vocês. Deixa eu apagar. Aqui. Olha só, eu vou apagar aqui os pontos. E aí a gente vai colocar aqui, vou apagar tudo. Vou desenhar aqui de novo. O que não pode acontecer na sua sobrancelha? Por exemplo, o início dela, vou fazer com a mão. O início dela ser muito maior em relação ao final, por exemplo. Isso aqui deixa um aspecto de uma sobrancelha brava, né? A pessoa fica com aquela sobrancelha larga no começo e aquele final, ou às vezes, né, o final até mais baixo, até mais caído do que o início. Uma outra coisa que fica bastante inestética é o início menorzinho, deixa eu colocar aqui, e aqui maior. Gente, ponto lá em cima, né? Aquele bico lá em cima, ele não fica legal. Então, o que precisa? O que vai ficar com mais harmonia? O início e o início maior em relação ao final. O que isso significa? Por exemplo, se o início da minha sobrancelha ele tem 8 de espessura, o final, né, da cauda para baixo tem que ter no mínimo 7 de diferença. Por exemplo, olha só, aqui eu vou ter um início. Deixa eu colocar aqui. Aqui no meu início eu vou ter um exemplo, tá? Uma espessura de 8. E aqui, do ponto alto para o ponto baixo, eu vou ter uma espessura de 7. Então, é sempre importante que o início ele tenha pelo menos 1 milímetro a mais do que em relação ao restante, né? Ao comprimento. Agora, aquelas sobrancelhas que tem aquele início muito gordinho e o final muito fininho, é importante a gente dar mais harmonia para essa sobrancelha. Olha só como já dá diferença aqui no desenho, ó, quando a gente melhora o desenho. O que isso significa? Que se ela tava grandona aqui, ó, aqui em cima, ela tem muitos pelinhos, eu preciso de vir alinhando, eu preciso de criar aqui, ó, um formato. O que eu faço? Eu venho com a tesourinha, eu corto, eu alinho essa sobrancelha para que ela fique com um ar muito mais bonito, né, do que ficar com aquele início muito grandão. Uma outra coisa que pra mim é fatal, e gente, eu vou falar que eu vejo muito isso, é o final muito mais baixo do que o início. Isso é muito complicado, porque a cliente ela fica com um aspecto, uma sobrancelha muito triste. Aí você vai me falar, mas Rafa, esse é o natural da cliente. A cliente ela tem essa espessura, esse formato, né? Não tem problema, a gente vai respeitar quando a gente está falando de design de sobrancelha. Quando a gente está falando de micropigmentação, isso é inaceitável. Fazer uma sobrancelha com um final muito mais baixo em relação ao início vai descaracterizar ainda mais, vai piorar o quadro de algo que a pessoa muitas vezes está querendo melhorar. Rafa, eu tenho receio de tirar o final da sobrancelha da minha cliente. Conversa com ela, explica como que vai ficar, faz um pré-desenho, vou deixar até um vídeo depois de avaliação, como você realizar a avaliação da sua cliente para que vocês entrem em comum acordo daquilo que vai ser feito. Mas vamos lá, vou colocar aqui, ó, aquele bicão, gente, esse bico aqui não existe. O início, ele precisa estar ou na mesma altura, tá? Ou mais, o final, desculpa, tem que estar na mesma altura ou que o início, ou um pouco mais alto do que o início. Então, a sobrancelha mais alta do que o final aqui, ó, se ela estiver na mesma altura, ela tá ok. Se ela estiver mais alta, melhor, porque dá aquele aspecto de sobrancelha relaxada. Aí, às vezes, a cliente vem pra você e fala assim, ai, minha sobrancelha ela é muito arqueada, eu queria que o final dela chegasse. Não cometa esse crime. Não faça micropigmentação para você chegar até aqui embaixo, por exemplo, porque ela viu que tem que chegar até o cantinho do olho. Esse padrão, ele não existe. Ele existe para quem já tem esse tipo de sobrancelha e aí sim a gente respeita, né? A gente não vai lá e sai arrancando pelo. Mas uma cliente que tem uma sobrancelha que o final, né, corresponde aqui, ele é mais alto aqui, ó, e ele não chega, né, na mesma altura aqui do
do ponto final, que é o do ponto verde aqui, gente, isso é ótimo, essa sobrancelha é uma sobrancelha que a gente fala que tem um botox natural, né? Quantos clientes não gostariam de arquear a sobrancelha dessa forma e não consegue, né? Então, o que a gente sugere? Vamos deixar dessa maneira, porque se a gente descer demais, você vai ficar com um aspecto triste. E aí, o que eu faço para minha cliente entender aquilo que eu tô falando? Eu pego o lápis lá dermatográfico mesmo e eu pinto até onde ela gostaria para ver se realmente ela quer esse desenho. Então te espero no próximo vídeo para entregar o ouro para você. Um beijo!